eu me preparei para a prova da polícia? Qual foi os métodos que eu utilizei para estar me preparando para essa prova e que me fez ser aprovado de primeira, né? Quando eu fui lá no fazer as próximas etapas, o pessoal perguntava quantas vezes tu fez a prova. Mano, tu fez a prova uma vez só. Os caras achavam que eu era nerd, os caras falaram, não, mano, eu só estudei de forma estratégica, entendeu? E aqui eu vou falar para vocês qual foi a forma que eu estudei. Mas antes, meu nome é Guilherme, 26 anos, vou fazer 27 no mês que vem. Esse aqui é meu canal no YouTube, onde eu falo de diversas coisas. E como eu estou focado de concurso público, eu vou falar de concurso público para vocês. É isso, família? Então, bora pro que interessa. Família, primeira coisa, quando eu comecei a me preparar, eu queria saber quais eram os assuntos que eram mais cobrados. Não tem jeito, eu tenho preguiça de estudar e eu ficava com medo de estudar o que não era relevante. O que eu fiz? Baixei 5 provas anteriores e no meu caderno eu anotava os assuntos que foram cobrados nesses últimos anos. Eu anotando, até que eu conseguia anotar tudo e tinha uma visão do que era cobrado nas provas. Entendeu, família? Depois, o que eu fiz? Comecei a estudar a teoria de forma ativa, não passiva. O que é a forma ativa? Você forçar o seu cérebro a tentar lembrar aquilo que você escreveu, ou aquilo mesmo que você leu, ou aquilo mesmo que você aprendeu, mas forçar o seu cérebro. Por quê? Essa forma, ela memoriza mais rápido e faz com que você não esqueça com facilidade aquele assunto. Então, você sempre tem que estar estudando da forma ativa. Por exemplo, um outro exemplo de estudar de forma ativa, fazer questão. Porque quando você está fazendo questão, você tem que forçar a sua cabeça a lembrar o conceito para poder acertar aquela questão. Confere? É isso. Então, eu comecei a estudar a teoria de forma ativa. Por exemplo, o que eu fazia? Estou estudando lá a acentuação gráfica. Eu lia e tentava explicar para mim mesmo ou para alguém o que eu tinha acabado de ler. É isso, família. Isso era doloroso para mim, porém me fez aprender de uma forma que quando eu cheguei na prova, eu já estava tudo na ponta na ponta do lápis, eu já sabia tudo. E outra, antes de eu passar para o próximo passo aqui, eu fiz um e-book mostrando detalhadamente o que eu fiz para minha preparação para os concursos em gerais que eu fiz. Todos os concursos, ESA, Correio, própria polícia, onde eu deixei tudo lá dentro, o que eu fiz, como que eu me preparei. Se você quiser dar uma olhadinha, vai lá que vai estar no link da descrição. É isso. Mas vamos voltar para o vídeo. Depois que eu estudava a teoria, que eu já sabia explicar aquilo que eu tinha acabado de estudar, eu ia fazer um resumo, eu ia fazer um caderninho de revisão. Por quê? Qual era o intuito? Montar esse caderno de revisão para que eu pudesse revisar ele várias e várias vezes. Tudo que tivesse nesse caderno era tudo que eu precisava para poder acertar as questões, para poder, quando eu chegar na prova, acertar as questões da prova. Então, eu revisava ele, entendeu? Então, eu comecei a fazer esse caderninho de revisão. Como? Com as minhas próprias palavras. Mas como é possível você fazer esse caderno de revisão com as suas próprias palavras? Simples. Uma vez que eu entendia isso, uma vez que eu conseguia explicar o conteúdo para qualquer pessoa, de forma que essa pessoa conseguisse entender rápido esse conteúdo, significava que eu tinha aprendido. Então, eu usava as minhas próprias palavras da minha cabeça e eu montava meu resumo, sem ficar consultando nada. Da minha cabeça, eu montava, ou seja, eu pegava a teoria, jogava para minha mente. Depois que eu aprendia da minha mente, eu jogava para o caderno. Essa é a lógica, viu, família? E depois que eu conseguia montar um resuminho só da parte teórica que eu tinha estudado, eu fazia umas 10 questões relacionadas àquele assunto que eu estava estudando naquele dia, da banca do concurso. Não esqueçam, tem que fazer questão da banca. Vocês são malucos de ficar fazendo questões diversas bancas. Mano, a minha banca era a VUNESP. Eu não fazia questão de jeito nenhum de outras bancas. Eu só fazia VUNESP. E eu ficava fazendo e refazia.
Entendeu, família? Uma hora você consegue pegar o feeling, o timer dessa banca, já era. Fica uma parada absurda. Entendeu, família? E aí eu fazia essas questões, analisava as questões e todas as questões, as corretas e as erradas. Eu olhava o comentário e via nos comentários o que poderia me ajudar, o que poderia ser colocado no meu caderno de revisão. Por quê? Quando eu fazia o caderno de revisão só da parte teórica, ele é um pouquinho. Quando você começa a complementar com os comentários da questão, esse caderno ele vai ficando maior. A tendência ele é ficar maior, porém ele vai ficando mais completo. O intuito aqui é deixar o seu caderno como se fosse a Bíblia. É como se ele fosse o gabarito do dia da tua prova. Ou seja, tudo que tiver ali no teu caderno é o que te faz acertar as questões. Entendeu, família? Então, eu queria deixar ele o mais completo possível. Então, eu pegava, meu caderno de revisão, ele era um caderno de resumo e um caderno de erro ao mesmo tempo, tudo junto ao mesmo tempo. Tudo que estava ali era o que me fazia acertar as questões, entendeu? No simulado e me fez acertar as questões na prova. Então, uma vez que eu lia a teoria, montava o meu resumo, eu fazia as questões e complementava com os comentários das questões no meu caderno. Eu anotava. Beleza. E o que eu fazia? Revisar. Família, aqui é o segredo. Revisão. Porque não adianta nada você estudar e esquecer. No dia da prova, você vai ver lá, vai bater um branco lá, você vai ficar desesperado. Tem que revisar. Por quê? O meu método de memorização, que é a teoria ativa, ele te faz memorizar mais rápido, não esquecer facilmente. Porém, depois de um tempo, tu esquece, não tem jeito. Então, você precisa espaçar esse teu conhecimento. Eu revisava, que era o quê? Todo final de semana, eu tirava para revisar tudo que eu já tinha estudado do edital, sem exceção. Às vezes eu demorava 2 dias, 1 dia mesmo, 3 dias, mas eu tirava para revisar. Até que chegou um momento que eu conseguia revisar todo o edital, em 1 dia, no máximo 2 dias. Coisa que eu demorei 2 meses para fazer quase todo o edital, né? Vamos fazer assim, para estudar quase. Em 1 dia eu revisava ele todo. Então, todo final eu revisava. Todo final de semana eu revisava esse meu material que eu tinha montado. Mas eu só fazia a leitura ativa. Eu não fazia questão de primeiro momento. Só depois que eu comecei a ler e fazer as questões. Aí você vai falar, pô, mas aí se você complementa o teu material com questão e você não faz a tua questão, então o teu material foi incompleto, negativo, que é aí que você se engana. Porque a cada 10 dias, 8 dias, 10 dias, eu fazia um simulado. E o simulado, eu comecei fazendo com as provas anteriores. Então, no simulado tem questão. Então, se tem questão, você lê o comentário, você complementa teu caderno. Simples, simples. Só que quando chegou perto da prova, aí, como eu já tinha tinha estudado tudo praticamente, eu só ficava revisando e fazendo questão, aí eu diminuí para 7 dias. E aí a cada 7 dias eu fazia um simulado. Aí eu pegava o simulado, corrigia o simulado e as que eu tinha errado, eu complementava no meu caderno. Outra, só para você lembrar, o simulado eu fazia a cada 10 dias. Quando eu terminar, é simular o dia da prova. Eu corrigia assim que eu terminava de fazer o simulado, eu corrigia esse simulado e deixava. No dia seguinte, que eu pegava as questões que eu tinha errado no simulado, e aí via os comentários dela e anotava no meu resumo, eu complementava o meu resumo. Ou seja, quando foi 7 dias faltando para a prova, até mesmo uns 14, 7 dias que faltava para a prova, eu não fiz mais questões, eu não estudei mais assunto novo, não fiz nada. Eu só peguei esse caderno de revisão que ao longo da minha preparação eu construí e eu ficava revisando, ó, só revisando, ó, a ponto de estar tudo na ponta da língua. Eu não esqueci, eu já sabia tudo que já estava escrito ali no meu caderninho de revisão. Então, quando eu fui para a prova, eu fui confiante. Eu fui muito confiante, eu já lembrava de tudo, de que estava ali escrito ali. Outro bizu que eu dou para vocês também, um dia antes, ou até mesmo no dia da tua prova, o que você vai fazer?
Você vai entrar no YouTube e vai pegar esses aulões de cursinho, onde nesses aulões de cursinho, o professor, ele coloca lá as questões premonições. O que são as questões premonições? Eles acham que essa questão vai estar no dia da tua prova. Então, mano, não subestime. Faz a questão que ele tá mandando fazer lá na hora lá. Até que quando eu revisava tanto, e no dia mesmo da prova, eu peguei esse meu caderno, eu consegui revisar todo o meu caderno 2 vezes. Tu acredita? Imagina agora você, no dia da tua prova, o teu caderno tem tudo que faz você acertar a questão e você conseguir revisar ele 2 vezes a ponto de você ir para a prova com a mente fresca. Porra, fui megamente, mano. Então eu fui muito confiante e isso que me fez passar na prova, família, entendeu? Mas foi isso que eu fiz, foi os métodos que eu utilizei. Cara, se tu gostou, compartilha, curte, comenta, não gostou, faz a mesma coisa. Tem dúvida? Pode comentar aí que eu vou estar ajudando vocês.